Bom dia, meus irmãos. Tudo na paz. Vim hoje na cidade. A Vera veio fazer umas comprinhas, né? Eu vim trazer ela aqui na cidade. Tava dando uma olhada aqui nessa cruz enorme. E lembrando, né, que o nosso Pai diz que a gente tem que dar na mesma medida, né? É olho por olho e dente por dente. É isso que o Messias ensinou, né? Se você não quer que alguém fure seu olho, então não fure o olho de ninguém. Se você não quer perder uma perna, um braço, então não arranque braço nem perna de ninguém, né? Não dê ao próximo aquilo que você não quer receber, porque a lei é isso. Se você fere, será ferido. Se você machuca, você será machucado. Foi isso que ele especificou em amor ao próximo. O que a gente não quer para nós, a gente não dá ao próximo, porque essa é a lei, né? É olho por olho e dente por dente. Se você ama o próximo, você receberá amor. Mas se você odeia, você receberá o ódio das pessoas. E essa é uma lei universal, porque foi o Eterno que deu. Só que até hoje as pessoas não entendem o que o Messias veio trazer para nós. Ele veio trazer luz, esclarecer o que é a lei. Só que os imbecis de plantão diz que o Messias lutava contra a lei. Ele está especificando a lei e as pessoas dizendo que ele era contra a lei. É cambada de inúteis, meus irmãos. Gente imbecil da pior estirpe, da pior espécie. Mas esse vídeo é só para lembrar o pessoal aqui do canal que deu uma passadinha lá no outro, né? No outro canal, Reino Sem Fim. Que tem um vídeo novo lá com, eu creio que respostas, tem resposta para muita gente e para outros não tem nada, né? Porque quem não crê não tem nada. Mas é isso aí. E nesse vídeo aqui também eu vou colocar um trecho de um vídeo que eu assisti esses dias, que é como se o Pai, a Mãe Celestial, estivesse falando comigo. E eu achei muito interessante e foi passado para mim, eu vou passar para vocês também. Fiquem na paz. Valeu. O que vou te contar agora pode abalar suas certezas, talvez até te tirar o fôlego por um instante. Mas se você está ouvindo essa mensagem nesse exato momento, não é por acidente. Existe um motivo profundo por trás disso, algo maior do que você imagina. Você foi atraído até aqui porque uma revolução espiritual está prestes a acontecer na sua vida. É como se o próprio céu estivesse chamando você para uma missão, e ignorar esse chamado pode te custar mais do que você está preparado para perder. O Criador está fazendo uma triagem. Muitos serão afastados, cortados do propósito maior, mas você foi separado, marcado, escolhido. O mundo está entrando num ciclo de purificação, onde os que não estão em sintonia com a luz divina vão encarar consequências sérias. Mas para você, uma nova história está sendo escrita. Não uma simples mudança de vida, mas uma metamorfose de alma. Você começará a perceber os sinais, encontros que parecem coincidência, sonhos que te acordam no meio da noite e uma sensação ardente de que algo grande está vindo. Antes de mergulharmos mais fundo nessa revelação transformadora, seu espírito reconhece essa verdade, mesmo que sua mente ainda esteja tentando entender. A transformação que está prestes a se revelar tem o poder de mudar o curso da sua história para sempre. Mas isso só acontecerá se você estiver disposto a ouvir, abrir o coração e se alinhar com o propósito para o qual foi criado.
Aqueles que não estiverem preparados vão se perder. Mas os que aceitarem o chamado, esses serão como tochas, vivas em meio à escuridão. Agora é o momento. Você sente isso? Uma inquietação interior que não te deixa em paz. É como se algo dentro de você estivesse despertando. Uma urgência, uma vibração diferente que clama por resposta. Essa sensação não é aleatória. É o Espírito te chamando, sinalizando que a hora da separação chegou. Não estamos falando apenas de eventos externos ou dificuldades do mundo físico. O que está vindo é uma reconfiguração espiritual, global, e só os que estiverem firmes no seu propósito resistirão à pressão. Muitos se sentirão perdidos, sem direção, mas você, o escolhido, será guiado por dentro. A verdade é que não há mais tempo para se esconder ou procrastinar. O mundo como conhecemos está passando por um realinhamento profundo, e nesse cenário, apenas os conectados à fonte divina continuarão de pé. Talvez você não se sinta preparado, talvez ache que não é digno, mas Deus não chama os prontos, Ele capacita os que Ele chama. O tempo está acelerando e com ele as provas também. Os sinais já estão por toda parte, mas muitos não conseguem enxergar. Mas você tem visto, você tem sentido, por isso está aqui. É chegada a hora de agir com coragem e fé. Cada passo, seu agora deve ser dado com intenção e clareza. Você não está mais em uma jornada comum. Você está numa rota sagrada e essa estrada exige entrega total. Nos próximos dias, uma divisão espiritual vai acontecer. Uma linha invisível separará os que estão despertos dos que ainda vivem em negação. Aqueles que zombaram da fé, que ignoraram os sinais e viveram apenas para seus próprios interesses, enfrentarão dias de caos. Mas para você, este é o início de uma elevação. Sua fé será seu escudo, sua conexão com Deus será sua força. Enquanto muitos caem, você será levantado. Não por sorte, mas porque você foi moldado para isso. E não pense que tudo será fácil. O teste final virá. Mesmo aqueles que viveram anos de fé e oração sentirão o peso dessa nova fase. Mas há uma diferença entre eles e o resto do mundo. Eles têm raízes profundas, e você também tem. Está chegando a hora de provar essa fé, não com palavras, mas com decisões. Você será chamado a se posicionar, mesmo quando isso significar caminhar contra a maré. E esse é o preço de ser escolhido. Deus não está procurando religiosos, está procurando guerreiros espirituais. Homens e mulheres com coração puro e alma em chamas. Você será testado, mas se passar, viverá aquilo que muitos apenas sonharam. A grande transformação virá disfarçada de caos, mas você não está sozinho. Os céus estão te observando, os anjos estão te protegendo e o universo está conspirando para que você cumpra sua missão. Escolhido, ouça isso com atenção. Essa não é apenas mais uma mensagem. É um alerta, uma convocação, uma revelação. Se você ignorar, o preço será alto, mas se você aceitar, o que vem pela frente é glorioso. Não haverá mais espaço para dúvidas ou hesitações. Você está sendo empurrado para um novo tempo, e a sua resposta agora vai determinar tudo. Escreva o número 99 nos comentários como uma confirmação do seu sim. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu. Não é o fim, é um novo começo. Seu espírito reconheceu o som da trombeta. E agora é a hora de se levantar. Porque o escolhido nunca foge da batalha. Ele a enfrenta com fé, coragem e certeza de que está do lado certo da história. O mundo está mudando e você nasceu para esse momento. Você precisa estar disposto a se levantar com coragem quando os ventos da adversidade soprarem com força e preparado para guiar os que se perderam em meio à confusão deste mundo. Não há mais tempo a perder. O chamado é agora. Estamos
diante de uma urgência espiritual que não pode ser ignorada. Essa é a hora de se manter firme, de ser aquele ponto de luz em meio à escuridão densa, alguém que irradia direção quando tudo ao redor parece caótico. Muitos olhos se voltarão para você em busca de respostas. Pessoas que um dia zombaram da fé, que escolheram trilhar caminhos opostos ao divino, agora estão retornando com o coração aflito. E você precisa estar pronto para oferecer a palavra certa, o acolhimento necessário e o apoio que os conduzirá de volta à verdade. O seu papel vai muito além de observar. Você foi preparado a vida inteira para esse momento. Agora é a hora de agir com base na fé que você cultivou, porque ela será o seu alicerce no meio do furacão. Ao longo da história, o mundo presenciou inúmeros momentos de despertar. Almas que vagaram distantes da presença divina, atraídas pelas distrações da vida, agora começam a retornar. É como se uma nova estação tivesse começado, uma estação de reconciliação. E esse retorno não está sendo conduzido pela razão ou pela lógica, mas sim pelo sopro do Espírito. Você verá pessoas que um dia abandonaram a fé, que se fecharam para o amor divino, agora se aproximando em busca de redenção. Não é coincidência, é propósito. Deus está chamando e eles estão ouvindo. Alguns com lágrimas nos olhos, outros em silêncio profundo, mas todos carregando o mesmo desejo: voltar para casa. E você, como escolhido, faz parte desse reencontro. Sua missão não é apenas esperar por eles, mas estender a mão, mostrar o caminho e ser a ponte entre a dor e a cura. Você é parte viva de uma missão sagrada e o Criador está confiando em você para restaurar corações. Esse movimento não é apenas um retorno emocional ou uma jornada individual. Ele é um realinhamento divino que envolve todos, desde os que já estavam na caminhada espiritual até os que sequer sabiam que estavam perdidos. É hora de entender que os escolhidos não são superiores, apenas responderam primeiro ao chamado. E agora é sua responsabilidade despertar os que ainda dormem espiritualmente. Mostrar que há um caminho, que há esperança, que existe um propósito para cada respiração. Aqueles que ainda não tiveram um encontro profundo com a presença divina precisam de alguém que os guie. Alguém como você. Sua luz será o sinal. Sua voz será o convite. Não se trata de apontar erros, mas de acender faíscas de fé nos corações que foram abafados pelas lutas do cotidiano. A transformação está no ar e os que foram chamados precisam liderar com compaixão e verdade. Estamos entrando num tempo profético, onde cada ato de fé tem um peso eterno. Não é mais sobre doutrinas ou debates, é sobre amor, sobre viver com propósito, sobre ouvir a direção do alto e agir com ousadia. O plano de Deus é grandioso demais para ser compreendido totalmente por mentes humanas, mas ele se revela no coração daqueles que o buscam sinceramente. E mesmo os que antes pareciam distantes, agora começam a sentir algo diferente, como se uma cortina invisível estivesse sendo levantada diante de seus olhos. Eles estão começando a enxergar o que sempre esteve ali: o amor divino, a verdade eterna, o chamado pessoal. E você, aquele que já trilha esse caminho, é a bússola que pode apontar a direção certa. Não ignore esse dever. Não diminua o impacto do seu exemplo. Você está sendo usado como um instrumento para algo muito maior do que você mesmo pode imaginar. Mas nem tudo será fácil. A fé, que é o centro desse plano celestial, será testada. Aqueles que hoje caminham com firmeza poderão, em algum momento, questionar, hesitar, até mesmo pensar em recuar. É nesse ponto que a diferença será feita, porque o verdadeiro escolhido não se deixa levar pelo medo ou pela dúvida. Ele permanece, ele resiste, ele continua mesmo quando tudo dentro de si clama por desistência.
A tempestade espiritual que se aproxima vai separar os que apenas falam de fé dos que vivem a fé. Não haverá atalhos, não haverá soluções fáceis, mas aqueles que decidirem permanecer firmes, ainda que sozinhos, serão sustentados por uma força sobrenatural. E para eles haverá uma recompensa que não pode ser descrita em palavras, uma paz que excede todo o entendimento, um propósito que transcende qualquer sofrimento. Esse último teste é mais do que uma prova de crença, é um convite à ação. Porque fé sem atitude é como uma semente que nunca é plantada. Tem potencial, mas não produz fruto. Você está sendo chamado a sair da zona de conforto e entrar no campo de batalha, a caminhar com os que choram, a lutar por aqueles que ainda não têm forças, a não apenas crer, mas agir com intencionalidade. O mundo vai tentar te distrair, te convencer a desistir, a seguir o fluxo, mas sua fé será seu ancoradouro. E é ela que te manterá de pé quando tudo ao redor estiver desmoronando. Não importa o quão forte seja o vento, se você estiver alicerçado no propósito de Deus, você não será abalado. Você será a rocha que muitos procurarão quando o chão desaparecer sob os pés. E, finalmente, o maior desafio: liderar, não no sentido de mandar, mas de proteger. Os escolhidos são os guardiões espirituais daqueles que ainda estão vulneráveis. Eles são o escudo entre o perigo e os inocentes. Você foi separado não apenas para buscar sua própria salvação, mas para ser um refúgio para os outros. Você será o ombro onde muitos chorarão. Será a voz que muitos seguirão. Será o exemplo que inspirará esperança em corações destruídos. Sua presença será luz em tempos sombrios. E sim, isso exige sacrifício, isso exige renúncia, mas também é a maior honra que alguém pode receber. Ser confiado por Deus com vidas, destinos e propósitos. E Ele não escolheu você por acaso. Ele sabia exatamente o que você carregava por dentro. Ele te moldou para esse momento. E agora, chegou a hora de cumprir o seu chamado. Em tempos de escuridão e incerteza, quando tantos estão perdidos, sem direção, você foi chamado para se tornar um farol. Não por vaidade, mas por propósito. Você não está aqui por acaso. Existe uma razão pela qual você sente esse peso no coração e essa urgência na alma. Deus está ativando algo dentro de você que talvez nem você compreenda completamente ainda. O seu papel não é entender cada detalhe do plano divino, é apenas responder ao chamado. E quando você responde, algo grandioso começa a acontecer. Você passa a agir com compaixão, a oferecer amor quando menos espera, a orientar os que estão à beira do abismo, mesmo sem perceber. Cada pequeno gesto seu será parte de um plano muito maior. Você não está apenas vivendo sua fé, você está sendo movido por ela, guiado por uma força divina que trabalha em silêncio, mas com precisão. A cada passo, mesmo os mais simples, Deus está orquestrando uma sinfonia celestial por meio da sua vida. Agora é a hora de se posicionar. A dúvida, o medo, a hesitação, tudo isso precisa ficar para trás. Você foi capacitado desde o início dos tempos para esse momento. O poder que habita em você não foi dado para sua autopromoção, mas para cumprir um chamado que ressoa além deste mundo. Quando você abraça esse chamado, algo se transforma dentro de você. Uma força invisível, mas imensamente poderosa, começa a pulsar. Sua fé vira ação. Sua alma se torna direção. E o que parecia impossível, agora se torna seu campo de atuação. Mas entenda, não se trata de você ser visto ou reconhecido. Trata-se de você ser útil ao plano maior. O mundo precisa da sua luz agora, mais do que nunca. E você foi escolhido para ser essa luz. Por isso, levante-se com coragem, com o coração cheio de fé,
e caminhe sabendo que cada passo seu é sustentado por uma presença divina que nunca falha. A hora chegou. Não se esconda mais. Com o mundo em constante mudança e cheio de distrações sedutoras, manter o foco espiritual se tornou um desafio diário. Relacionamentos que drenam, pensamentos que limitam e medos que aprisionam. Tudo isso precisa ser deixado para trás. Nada disso tem lugar onde Deus está te levando. Você foi convocado para um nível de existência mais alto, onde o propósito é maior que o prazer. E a missão é mais importante que o conforto. Desapegue-se do que já não serve. Solte aquilo que atrasa sua caminhada. Deus já preparou os recursos. A abundância virá, mas primeiro é preciso confiar. Sua fé é seu escudo. Sua conexão com o divino é a fortaleza que te protege enquanto o mundo ao redor desmorona. Não é mais tempo de viver para si mesmo, é tempo de viver para o propósito. O chamado está ecoando. Atenda com coragem, pois tudo aquilo que você esperou durante toda a sua vida está do outro lado da sua obediência. Você não está aqui por acaso. Existe um chamado pulsando no seu interior, uma missão que transcende ambições pessoais ou conquistas materiais. É sobre tocar vidas, espalhar a luz divina e conduzir corações até a presença do Criador. Quando você começa a agir movido por esse propósito superior, seus gestos simples se tornam instrumentos de transformação. O verdadeiro sentido da vida não está em acumular aplausos ou subir degraus de status, mas em viver em completa sintonia com o plano celestial. E esse plano não se manifesta com fanfarra, mas sim na sutileza dos seus atos de amor, nas palavras de consolo que você oferece e na maneira como sua presença ilumina a escuridão na vida de alguém. Quanto mais você se entrega ao serviço, mais você experimenta o verdadeiro sucesso, aquele que não pode ser medido por cifrões, mas pelo impacto que você causa na alma dos outros. Cada alma tocada, cada vida restaurada, é um reflexo do propósito divino fluindo através de você, muitas vezes sem que você sequer perceba. À medida que o relógio espiritual avança rumo aos momentos finais desta era, os sinais se intensificam. Desaparecimentos misteriosos, caos em massa, mudanças abruptas no mundo, tudo isso pode parecer assustador à primeira vista. Mas não se trata de terror, e sim de revelação. O grande plano está em movimento e o despertar já começou. Para os que caminham na fé, este é um tempo de celebração silenciosa. Para os que recusaram a luz, será um chamado profundo ao arrependimento. Esses sinais são como alertas espirituais, lembretes vivos de que a colheita se aproxima. Mas Deus não está nos chamando ao pânico. Ele está convocando seus mensageiros para se levantarem e liderarem, não com medo, mas com firmeza e compaixão. E hoje, o púlpito não está apenas nas igrejas, está nas redes sociais, nos vídeos, nos podcasts, em cada tela que alcança os confins do mundo. Se antigamente a palavra era passada ao pé do ouvido, hoje ela pode atravessar continentes com um clique. Os escolhidos precisam se apropriar dessas ferramentas, não para promover a si mesmos, mas para amplificar a voz do Criador num mundo saturado de superficialidade. A contagem divina já começou e o mundo jamais será o mesmo. O momento de agir é agora. Este é um tempo de virada espiritual que não tem precedentes na história moderna. Você está aqui agora porque há uma razão maior para a sua existência, uma missão divina que o trouxe até este exato instante. Não se trata apenas de buscar crescimento pessoal ou evoluir espiritualmente por conta própria. É sobre despertar em massa uma elevação coletiva da consciência da humanidade. Vivemos o início de um movimento que transcende as aparências e mergulha fundo no invisível. O retorno à fé, à conexão com o Criador, ao cumprimento de um plano sagrado que se desenrola bem diante dos nossos olhos.
Embora o mundo pareça estar em colapso, na verdade, estamos assistindo ao nascimento de uma nova era. Uma era onde você é protagonista, não por acaso, mas porque carrega dentro de si uma luz que precisa ser compartilhada. Você foi escolhido não porque é perfeito, mas porque carrega dentro de si uma força que muitos perderam: a coragem de acreditar. É por isso que o céu está chamando você agora. Este chamado não é frágil, não é passageiro. Ele é firme, direto e ecoa no mais íntimo da sua alma. Você sente que algo maior está acontecendo. Essa inquietação é o sussurro do divino, pedindo que você desperte e se coloque à frente como guia, como farol em meio às trevas. A fé que você possui não é apenas crença, é ação, é movimento, é decisão. O mundo precisa de líderes espirituais que estejam alinhados com o amor verdadeiro e a sabedoria celestial. Que saibam que o propósito não se mede em glória pessoal, mas no quanto podemos transformar vidas ao nosso redor. Este é o seu momento de se erguer, de aceitar a responsabilidade e caminhar com propósito. Você é uma peça vital neste grande despertar espiritual. Os tempos comuns acabaram, a fase de apenas existir terminou. Agora começa a era do extraordinário. Deus o desenhou com precisão para este momento. Não é coincidência você estar aqui com tudo o que já viveu. Cada dor, cada lição, cada vitória, tudo isso foi moldando você para agora. Mas é preciso agir. O materialismo, as distrações e as vaidades do mundo não terão mais valor quando as provas se intensificarem. Sua fé será seu escudo. Sua conexão com o divino será sua fortaleza. E sua missão é clara: abandonar o ordinário, romper com a mediocridade espiritual e ascender. Ascender significa olhar para dentro, realinhar suas prioridades, abandonar o que não edifica e viver em plena sintonia com o propósito eterno. Sua responsabilidade é sagrada: viver e liderar pela fé, sendo um canal vivo do amor de Deus. O mundo não precisa de mais distrações, ele precisa de você, desperto, iluminado e pronto para cumprir o que foi destinado a você desde o princípio. Isaías 49. Escutem-me, vocês, ilhas. Ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: tenho-me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, àquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e àqueles que estão nas trevas:
apareçam, eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda colina estéril. Não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que a despojaram afastam-se de você. Erga os olhos e olhe ao redor, todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles todos como ornamento. Você se vestirá deles como uma noiva, declara o Senhor. Apesar de você ter sido arruinada e abandonada, e apesar de sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos, este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração, quem me gerou estes filhos? Eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só, mas estes de onde vieram? Assim diz o soberano, o Senhor. Veja, eu acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos, eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Reis serão os seus padrastos, e suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você, com o rosto em terra. Lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor, sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros e despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você e seus filhos, eu os salvarei. Farei seus opressores comerem sua própria carne, ficarão bêbados com seu próprio sangue como com vinho. Então todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, seu Redentor, o poderoso de Jacó. E antes que eu me esqueça, meus irmãos, a dívida foi paga, mas quem paga a dívida se torna o credor, e o credor vai cobrar com juros, pode ter certeza.